Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila, esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Esse canal vai ter como foco, né, já apresentando um pouquinho pra vocês, o canal vai ter um pouco como foco falar sobre Jesus, falar sobre a verdade, trazermos luz para este mundo, tá? Eu também sou estudante de Direito, talvez eu faça aí alguns vídeos de vez em quando sobre Direito, mas o principal desse canal é e sempre será falar sobre Jesus, tá? Então, eu gostaria de trazer aqui sobre a nossa missão, por que eu estou fazendo esse canal, né? É algo que é bem novo para mim, eu confesso para vocês. Mas eu senti, né, no meu coração que eu deveria sim estar fazendo isso, estar espalhando mais a mensagem. Então, eu gostaria, né, se você ainda não tem um conhecimento sobre a Bíblia, ou se você já tem, né, vamos aprofundar juntos, vamos estudar a Bíblia juntos, tá? Vamos espalhar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que nós pudermos e adiantar a volta de Jesus Cristo. Então, eu preparei algum materialzinho, né, para nós estarmos falando sobre, né. O que nós sabemos, pessoal, é que infelizmente, né, na nossa origem, antes tudo era perfeito, né, a gente não tinha essa batalha de bem contra mal igual nós temos hoje. Infelizmente, quando a ganância chegou a um dos anjos de luz, né, infelizmente ele se deixou corrompeu outros anjos juntos com ele, né. Essa história, acredito que muitas pessoas já saibam, né. E infelizmente, assim como ele, Adão e Eva também se deixaram corromper pela ganância, pelo orgulho, eles, né, acabaram querer ser como Deus. Nós sabemos que não há e nunca haverá ninguém, nenhum ser como o Senhor Jesus, né, como o nosso Deus. Então, na nossa origem, né, nós tivemos essa escolha, né, por parte de Adão e de Eva. Como nós sabemos, Deus é justo. Ele dá a opção de escolha a cada um de nós. Por isso que, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje se perguntam: se Deus existe, por que tantas mortes? Por que tantas pessoas passando fome? Por que fulano rouba? Por que tem tanta corrupção? Ainda mais hoje em dia que tem tantas pessoas fazendo propagação de casas de apostas, a corrupção enraizada na nossa cultura, o jeitinho brasileiro enraizado. Mas infelizmente, galera, é aquilo que eu falei, Deus proporciona a cada um de nós uma escolha. E cabe a nós tomarmos uma opção, né, o caminho correto, mas que geralmente é o mais difícil, ou o caminho mais fácil, né, o jeitinho brasileiro, infelizmente, leva o ser humano à própria ruína. Nós podemos ver como o pecado corrompeu as pessoas, né, desde ali dos primórdios. Eu separei alguns versículos, temos Gênesis capítulo 5, capítulo 6, salvo engano, capítulo 6, versículo 5, Gênesis 11 e Gênesis 18. Nós tivemos desde a corrupção dos antediluvianos, da corrupção de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, a nossa sociedade, né, ela continua propagando essa ruína, né, essa maldade. Infelizmente está se multiplicando. Mas também Deus tem um plano, tem planos para cada um de nós. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, tá? Então, por mais que a maldade estivesse ali se multiplicando, Deus enviou pessoas, né, os chamados heróis da fé. Nós tivemos Abraão, Moisés, Elias, Davi, Esther, os discípulos de Cristo. Cada um deles não eram pessoas perfeitas, eram pessoas que, assim como nós, né, tinham seus defeitos, mas Deus os fez novo, como um vaso, né, ele nos faz novo, ele nos transforma. E por meio dessas pessoas, ele espalhou o seu evangelho e continua espalhando. Nós tivemos os heróis da fé contemporâneos, né, John Wycliffe, Martin Lutero, João Calvino, William White, entre outros. E como eu falei, infelizmente nós sofremos nós passamos por muitas dificuldades. Infelizmente, o maior tipo de dificuldade que nós passamos é a perseguição que sofremos pela nossa fé. Eu separei até um artigo que vocês podem estar lendo, do The New York Times. Ele traz quantas pessoas foram mortas pelo grupo terrorista ISIS, né, ao redor do mundo. E você percebe que essas mortes, elas estão sendo justificadas por esses grupos terroristas justamente, né, pela religião, né, porque para eles, infelizmente, se você não compactua com os ideais da religião deles, não compactua com a religião deles, você, infelizmente, acaba sofrendo severas consequências, né.
Então isso é algo que está ainda acontecendo, nós podemos ver, né, o que está acontecendo na Nigéria, inclusive, gente, pessoas cristãos que infelizmente estão sendo perseguidos, né, e infelizmente perdendo as suas vidas em decorrência do que eles acreditam. Mas isso nós não devemos nos desanimar, tá, galera? Nós não podemos perder a fé. Nós devemos seguir tendo mais e mais fé em Cristo, pois aqueles que são mártires em Cristo, eles não, embora eles percam a vida aqui nessa terra, eles ganham a vida eterna junto de Jesus Cristo. Então, nós devemos continuar lutando diariamente, porque embora aqui no Brasil nós não sofremos, né, com esse tipo de perseguição, né, tão forte quanto em outros países, né, como já aconteceu em Roma, com os Coliseus, no Império Otomano, e ainda continua acontecendo, né, nós também sofremos sim outros tipos de perseguições, né, nós percebemos isso enraizado, e o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, né, uma cultura que está sendo completa, a cultura cristã, né, que se tinha no Brasil, na Europa, ela está sendo sim praticamente destruída, né, nós temos que espalhar o Evangelho enquanto há tempo, e adiantar a vinda de Jesus Cristo. Como eu falei, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Mas quando eu digo que a cultura está sendo destruída, é que tem muitas pessoas que acreditam que estão seguindo a Cristo, mas infelizmente elas estão servindo ao inimigo, tá? Então vamos fazer a nossa parte enquanto ainda temos tempo. Como nós sabemos, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e no versículo 21, no capítulo 21, do versículo 9 ao 27, ele traz, né, o que aqueles que realmente forem seguidores de Cristo, eles vão ser salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no céu nós teremos uma nova vida, né? Deus nos fará, assim como quando nós nos batizamos, quando nós renovamos a nossa fé em Cristo, nós nos transformamos em uma nova pessoa. Lá no céu nós também seremos transformados. Lá a morte não existirá mais. Mas tá, Camila, você falou que esse vídeo era para tratar sobre a nossa missão. Qual é a nossa missão? Eu queria tanto fazer a minha parte, mas eu não sei o que eu devo fazer. Pessoal, Deus dá dons a cada um de nós. Para alguns ele dá os dons de cantar, para outros dons de pregar e outros dons, né? Mas a questão que eu quero dizer é que Deus capacita cada um de nós, né? Então, use os dons que Deus te deu para espalhar o Evangelho. Assim como os heróis da fé que eu falei aqui, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, que se fez homem para morrer na cruz por cada um de nós, né, hoje nós também temos a nossa missão, né, o nosso dever, que é espalhar o Evangelho, assim como eles fizeram. Então, que nós não possamos desanimar, né, com as dificuldades deste mundo, sejam as perseguições culturais, financeiras, né, econômicas, e até mesmo as perseguições pelas nossas vidas, né? Não vamos nos deixar desanimar, vamos espalhar o Evangelho. Porque aqueles que realmente conhecem a palavra, eu posso fazer até um vídeo sobre isso, sabem, né, que o tempo está se esgotando. Em breve, quando Jesus sair do santuário, vai se acabar o tempo para tomarmos uma decisão. Então, tome uma decisão enquanto ainda há tempo. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter parado um pouquinho do seu tempo, ter escutado esse vídeo. Vamos construindo esse canal juntos, tá? Como eu falei, é um canal que vai ter o foco em espalhar o Evangelho. E eu agradeço também as dicas ali que vocês vão deixando nos comentários para melhorar mesmo ali o canal. Vou trazer estudos bem mais aprofundados, né, do que hoje eu apresentei para vocês, mas vamos fazer juntos, né, e evoluir, né, juntos, vamos espalhar o Evangelho juntos. É isso. Muito obrigada a todos pela atenção.